Olá, pessoal. Esse é mais um episódio do Porto de Ideias, o podcast que fala sobre colaboração, inovação e tudo que conecta pessoas e tecnologia. O tema de hoje é diversidade que move a tecnologia. E a gente convidou essas duas mulheres incríveis, maravilhosas aqui, para que respiram e vivem, né, a tecnologia. E elas vão contar trajetórias, desafios e as suas conquistas. Eu estou aqui com a Luana Barbosa e com a Cláudia Malta. Meninas, eu quero que vocês façam uma breve apresentação para os nossos ouvintes. Eu vou me apresentar. Então, eu sou Cláudia, funcionária do Banco do Brasil. Iniciei a minha carreira como desenvolvedora. Hoje me considero uma agilista, fiz essa transição, mas a minha formação é administração. Fiz pós-graduação, sou mãe da Larissa e da Luana, que hoje estão aqui representada por vocês, e avó de pet, uma breve apresentação. Perfeito, Claudinha. Oi, pessoal, eu sou Luana Barbosa, eu tenho 25 anos de idade, sou uma jovem ativista pelos direitos humanos, principalmente com as pautas voltadas para a juventude periférica, negra, LGBTQIAPN+, e governança da internet. Eu também sou desenvolvedora e atuo como fundadora e diretora executiva na Pajubatec. Meu Deus, parabéns, hein, Claudinha? Eu li Ela um tem que bater pouquinho. palma. 25 anos? Isso mesmo. Tem muita coisa para contar, muita história para contar, né? E pra gente começar esse bate-papo, eu queria saber de vocês como que começou essa relação de vocês com a tecnologia, né? O que despertou? Por que vocês escolheram viver essa... Legal, Larissa. A minha formação é administração. Eu passei por uma transição de carreira, né? Você tinha quantos anos, Claudinha? Nesse processo de transição de carreira, eu estava com 23 para 24 anos. Por quê? Eu vim do esporte, eu fui atleta de vôlei profissional. Naquele processo em que a família fala assim, você tem 6 meses para decidir o que você quer. Mas eu fazia minha faculdade, passava ali na mediana, mas eu ainda estava muito sem saber o que eu queria. E aí eu sou filha de funcionário do banco da área de tecnologia. Então eu tive essa carreira de sentar na mesa, estudar e aprender lógica de programação. Sou desenvolvedora também mainframe. Então foi uma transição de carreira muito pautada pela minha família, por esse apoio, né? E fui terceirizada da diretoria de tecnologia do banco e não queria fazer o concurso na época. Relutei até não poder mais. Meu irmão também já era funcionário do Banco do Brasil. Então, para mim, foi um processo muito natural e eu precisei de estudar, entrar num universo que ainda não era de muito conhecimento. Para mim, foi a primeira questão de quero ou não quero isso para mim. Mas eu me dei muito bem. Se identificou? Totalmente. E pronto, quando eu fiz o concurso do banco, eu falei assim, já estava ali dentro há um tempo, já era funcionária como terceirizada, mas para mim foi uma passagem bem natural e com o apoio até dos colegas, né? Ali onde eu estava. Que bom. Então, para mim, foi bem desafiador, porque, como eu falei no contexto, né? Eu sou nascida e criada numa comunidade que se chama Ibura, que fica aqui na periferia da Zona Sul de Recife. E é um território marcado por diversas violências, como qualquer outra periferia, né? Então, o Ibura tem um índice de desenvolvimento humano muito baixo. Hoje, o governo está cada vez mais olhando para o bairro, né? Mas antes, a gente não tinha tanto instrumentos que combatessem a violência, né? Então, eu sou uma mulher trans. E a partir do momento que eu começo a minha afirmação de gênero, eu sou desafiada por diversas violências, né? E eu sempre olhei para minha vulnerabilidade como algo que é potente, né? Como uma força, né? Isso, como uma força. Então, diante desse processo, né, de entender também que a educação, para mim, ela é uma ferramenta que eu posso transformar a minha vida e fazer com que outras pessoas possam também acreditar que a educação, ela é um instrumento potencializador para mudar a sua trajetória. Diante desse contexto, eu sempre fui muito ligada ao empreendedorismo, né, desde muito nova. Então, desde 17 anos de idade, eu estou com empreendedorismo social, né, desenvolvendo tecnologias sociais que podem estar ali solucionando a falta de oportunidade e informação que muitas pessoas sofrem dentro da comunidade.
E aí, diante desse contexto, eu sempre fui fazendo essas movimentações, né? E aí eu lembro que meu pai, ele sempre foi um incentivador para mim, né? E eu me inscrevi no curso voltado para hardware, né? Então, eu, ali bem na fase da adolescência, então eu ainda tava aprendendo a andar de ônibus ainda no Recife. Eu lembro que eu tinha muito medo de andar assim, eu ficava, meu Deus, se eu me perder no ônibus, quem né? vai me achar, né? Sim. E aí, nesse sentido, eu busquei educação, então eu entrei no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Pernambuco no curso técnico em saneamento. A partir de lá, numa disciplina chamada geoprocessamento, que é onde a gente utiliza programas de software livre, a gente utilizava o QGIS para poder manipular bancos de dados geográficos. Eu me interessei por aprofundar meu conhecimento sobre esse movimento de software livre, né? Então, foi aí que eu busquei iniciativas que pudessem ajudar meninas e mulheres a ingressar nas tecnologias. Então, eu sou fruto de iniciativas que incentivaram meninas como eu a hoje estar dentro do mercado da tecnologia. Perfeito. Que legal. Legal a história de vocês. Interessante que a Luana fala muito daquela questão de você usou toda essa dificuldade para uma luta. E a outra coisa que eu acho legal quando você fala da importância da capacitação, né? Sim. Desde o início. É isso que muda uma realidade, né? Como ela falou, mudou a minha trajetória e ser um exemplo, né? Sim. Ser um exemplo para tanta gente, para tantas meninas. E assim, vocês falaram da história de vocês. O que vocês acham que é o maior desafio dentro dessa carreira, né? Assim, claro, toda carreira tem um desafio, mas a tecnologia até um dia atrás era uma coisa mais masculina, né? Então, assim, a gente, como mulher, como que a gente consegue se impor ou superar esse desafio? Quais foram os principais desafios ou estão sendo, né? Até hoje, de repente, não sabe? Assim? Isso, eu ia falar. Eu vou relatar alguns, Luana complementa, mas o que acontece? Dificilmente você vai encontrar uma mulher que fez essa passagem aí por esse universo da tecnologia sem ser uma exceção. Porque ali a gente vai falar de números, a gente fala dentro de um curso de ciência de dados, de IA, o que quer que seja, até engenharia, né, matemática, algumas ciências dessas exatas, a gente fala que nós somos minoria. Então já começa ali uma coisa que talvez na minha geração, eu tenho 51 anos, uma geração que era brincadeira, não tinha o bullying, não tinha aquela exceção, né? Era tudo brincadeira. E eu fui criada dessa forma. Hoje, minhas filhas têm 25 anos, da idade da Luana, eu vejo que isso está um pouco diferente. Não é um levantar a bandeira de uma forma mais enfática, mas é assim, poxa, isso me dói. Eu não preciso de ficar calada. Então, eu falo um pouquinho dessas barreiras, mas eu falo muito assim, o ser diferente, o ser diverso, era muito difícil. Agora eu acho lindo que a gente está podendo... Era uma fraqueza e hoje é uma fortaleza. Perfeito. Né? Então, isso para mim era... Dentro do meu ambiente de trabalho, eu sou muito feliz. Eu não me deparei nunca com um assédio, mas talvez um pouco de algumas síndrome da impostora, como não. Já tive processos seletivos que eu falava, eu ainda não estou 100% capacitada, isso não é legal. Hoje não, hoje eu viro e falo, olha que legal, eu não tenho isso, mas eu vou. Eu confio e eu vou indo. Por quê? Além do empoderamento, eu tenho um grupo de apoio muito bom, que são meus colegas, que são minha família. E aí você vai vendo, aonde a Luana mencionou, aquilo que era fragilidade, eu não tenho hoje vergonha nenhuma de falar que é a minha força. Então, alguns aqui eu relatei, Luana complementa. Então, para mim, foi um processo de autoconhecimento também, né? Principalmente no que se refere à minha humanidade. Porque, como eu falei inicialmente, eu sou uma mulher trans e eu sou uma exceção hoje que não está dentro da prostituição. Infelizmente, 90% das mulheres trans travestis que estão nesse contexto recorre à prostituição como uma forma, né, de mecanismo de sobrevivência. E eu tive pais que acreditaram Te acolheram. Me acolheram e
tive uma família que me motivava a estudar, né? E eu sempre fui muito dedicada aos meus estudos, a entender que eu não vou fazer com que o que as pessoas pensam sobre mim, sobre a minha pessoa, vai ser o que elas querem que eu seja, né? Então, eu sempre busquei mudar essa trilha daquilo que é colocado para mim a partir da minha perspectiva. E diante desse sentido de empregabilidade, aí eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Eita. Quantas vezes vocês acham que eu já trabalhei de forma CLT? Ah, eu vou 25 falar... anos? Sim. Uma. Eu vou falar um pouquinho mais porque essa geração, ela talvez não seja tão apegada a essa questão de mudar de emprego. Eu vou falar duas. Então, Ganhou? eu sinto muito de comentar, mas nenhuma. Todas as vezes que eu trabalhei foi enquanto freelancer. E foi aí que eu senti... Mas isso era um desafio? É. De não ser contratada? Sim, era um desafio porque as pessoas não me davam a oportunidade, né, de trabalhar. Eu tive a primeira experiência como pessoa desenvolvedora em uma empresa, mas foi como PJ, né? Então, foi aí nessa experiência que eu entendi a oportunidade de fundar o meu negócio de impacto social, que é a Pajubatec, né? Que utiliza a tecnologia e inovação para poder gerar diversidade de gênero e transformação social, né? E buscando principalmente a formação profissional como meio para dialogar sobre a importância de pensar políticas de diversidade, equidade e inclusão dentro do ambiente corporativo. Bom, é engraçado, né? Acho que se complementam, né? Os desafios, assim, que as mulheres, que nós sofremos, né? Que a gente passa aí na nossa vida profissional. E não é, como eu falei antes, não é só na tecnologia, né? Mas também na tecnologia. Mas, assim, você falou de diversidade, é uma coisa muito importante. Como é que vocês entendem que a diversidade, ela impacta, né? As empresas que investem, que acreditam, que entendem que a diversidade, ela vai ajudar, em vez de atrapalhar, ela impacta diretamente a forma como a tecnologia é criada e usada. Não só criada, né? Porque, assim, se eu tenho uma diversidade, eu consigo criar soluções diferentes para pessoas diferentes, né? Qual é o impacto disso que vocês acham? A gente está dentro de uma empresa, né, Larissa? Eu digo eu e a Lari, a gente é do Banco do Brasil. A gente está muito bem amparada por essa questão de tecnologia para o diverso, né? O Banco do Brasil teve lançamento aí de algumas plataformas que foi muito com esse olhar do diverso. Então, a gente bate no peito, a gente tem muito orgulho disso. Eu vou falar um pouquinho mais dentro até da área do desenvolvimento, né? Hoje a gente tem uma preocupação que a mulher, dentro do processo, ela não tinha nenhuma licença maior, né? Então, a gente traz isso. Eu fui mãe de gêmeas. Então, eu tive 4 meses só. Hoje a gente já tem uma empresa... Eu tinha 26. Então, foi uma coisa assim que naquele momento eram 4 meses de gêmeas. A empresa foi muito legal, me deu um mesinho a mais, né? Você estava entendendo como era ser mãe, já tinha que voltar para trabalhar. Hoje eu estou trabalhando dentro de um programa que é o estágio no cliente, dentro do mundo da agilidade, e eu já vejo que esse olhar já está muito diferente. O banco está preocupado, por exemplo, da gente olhar para startups lideradas por mulheres. A gente está olhando muito hoje para uma ESG, onde o Banco do Brasil, ela está ali com um compromisso dentro da COP30, dentro de algumas coisas que falam, olha, eu quero ter aqui X% de mulheres. Então, eu acho que eu estou vivendo, eu sou muito otimista, né? Eu acho que eu estou vivendo o melhor. Ainda quero que minhas filhas possam colher isso tudo, mas eu acho que a gente está numa empresa que está favorável para isso aí. A luta é muito grande ainda, né, Lari? Mas sim, eu acho que a gente está indo para o caminho do bem. Eu vejo hoje, por exemplo, uma pessoa que vai fazer dentro de uma plataforma mobile algo que está muito olhando para essa questão da segurança, para o olhar feminino. Eu participei de um painel ali, dentro da Arena.bb, onde trouxeram aquela inteligência do ponto de ônibus, que a mulher chega, liga um aplicativo que conversa. Então, a gente está numa geração assim que eu acho que vamos colher muitas coisas e vamos deixar um legado. Nesse sentido, pensar diversidade
é muito importante dentro dos processos de concepção mesmo de produtos, né? Porque quanto mais diverso a gente tem um time, mais perspectivas que a gente vai ter sobre um determinado produto. Mais completo o produto e mais gente você alcança, né? Isso. E isso termina também dando um retorno financeiro para a própria empresa, né? Então, acho que pensar a diversidade é também sobre sustentabilidade financeira, mas também de olhar, por exemplo, no caso de pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência estando trabalhando em um time que está trabalhando em um produto, ela vai pensar ali uma tecnologia assistiva para todas as pessoas, né? Então, eu acho que é importante as empresas trazerem esse olhar da diversidade, não como uma agenda, né, pontual, como, por exemplo... Um check, né? Tenho que fazer. Não. Isso, mas olhar mesmo como um pilar estratégico de governança, de ESG, como você falou, né? Então, eu acho que pensar sobre esse processo de diversidade, equidade e inclusão para as empresas é entender que a gente precisa entender o contexto social que a gente vive, que nem todas as pessoas têm as mesmas oportunidades, né? Então, é olhar com sinceridade e entender as dinâmicas complexas que funcionam, a maneira como as pessoas se relacionam e, a partir disso, né, entendendo como que as empresas podem ajudar e cooperar para conseguir ter um ambiente acolhedor e fazer com que aquela pessoa ela permaneça dentro do ambiente corporativo sem sofrer violência. Que bom. A Luana complementando aqui, Lari, a Luana tocou num assunto econômico, né? E tanto que isso é valioso, né? E me remeteu aqui, falando até para uma empresa, o valor que ela aumenta numa bolsa de valores por ela ser uma empresa diversa. Aí a gente está falando do ESG na veia, né? Então... Sim. E produtos e serviços que são gerados para aquele público específico. Então, de repente ninguém olhava, né? Aquele público estava ali, perdidinho. Eu estou investindo. Quando a empresa investe em diversidade, eu aumento o meu alcance, né? Isso vai reverberar em quê? Retorno financeiro para a própria empresa, né? Que é o quê? O cerne de uma empresa, né? E aí eu fico pensando muito na nossa empresa, onde o negócio está muito atrelado à tecnologia. Então, se a gente tem um produto que está ali na ponta, que vai ser lançado... E a gente tem uma usuária lá da tecnologia que é uma mulher, vai ter um toquezinho diferente. Ela vai pensar diferente, né? Uma mulher, diverso. Um cadeirante, um autista, qualquer... Neurodivergente, perfeito. Né? É bem isso, gente. E quando a gente... O que acontece, por exemplo, o que vocês acham que acontece quando a empresa deixa de apoiar isso, né? Será que ela perde muito? Perde todo mundo, né? Tanta gente... Perde o funcionário, perde o cliente, perde a empresa, né? Olhando para a questão mais emocional, psicológica, a gente já vem com um peso muito grande de algumas síndrome do impostor, né? Uma relação que eu vejo muito até dentro de uma reunião, quando a gente quer uma fala e a gente é cortado porque ali nós somos minorias. Então, perde sim. Uma opinião que às vezes é dado pela Larissa numa reunião e que, por ser uma opinião dela, ela é descartada. Né? Acontece, né? Então, a gente sabe que é uma perda ali do diverso, de um olhar diferenciado, mais zeloso, mais cuidadoso. A gente sabe, sim, é comprovado pela psicologia, pelos estudos, que nós mulheres, a gente tem uma caixinha que a gente consegue abrir ao mesmo tempo várias caixinhas, já diferente talvez do homem que é mais focado, mais objetivo. Então perde esse processo, desde um apontamento, de uma opinião, de uma fala, até mesmo no capital intelectual, que é hoje, olhando para uma empresa diversa que tem um valor econômico, se perder mulher, está perdendo um capital intelectual muito, muito grande. Sim, e nesse sentido, eu acho que vale ressaltar a Agenda 2030 da ONU, né? Então, estamos há 5 anos de 2030. Então, é essa agenda que estabelece, né, objetivo de desenvolvimento sustentável, né, para que os países, reunindo, enfim, as empresas, estabeleçam métricas específicas, né? Então, eu acho que a partir do momento que as empresas, elas não olham para o público diverso, elas não estão ali também olhando para um movimento global que acontece de
retorno de investimento social mesmo, né? Então, eu acho que é importante ter esse olhar e cuidado, como você falou, humano, porque a gente precisa entender que existe vulnerabilidade em públicos diversos, mas entender que ali existe uma potência que deve ser levada em consideração. E o Banco do Brasil é um signatário aí da COP30, então a gente está indo muito para esse lado, e a gente tem pela primeira vez na história uma mulher presidenta. E a gente ainda, né, Larissa, a gente que é da Vinet, a gente tem uma vice-presidente que é uma mulher. Então a gente está muito olhando para esse processo todo. Eu acho que é muito legal, a gente está de parabéns. Tá mesmo. E assim, é um processo, né? A gente está sempre evoluindo. Não pode... chegamos, temos uma presidenta. Não, quero mais. A gente precisa de mais mulheres, né? Em todos os setores. Principalmente nesses estratégicos também. Como que uma empresa realmente ela pode incentivar a cultura, né? De verdade. Não só... A gente falou que às vezes você... Pinkwash, né? Sim. Você sabe o que significa, né? Mas como que a empresa pode realmente apoiar incentivar essa cultura, né, que apoia o diverso, apoia as mulheres? Legal. Eu vou falar um pouco do que eu tenho vivido, sabe, Lari? Não tem como eu não deixar passar aqui. Eu sou uma das cofundadoras do movimento Mulheres na TI. E foi um convite que eu recebi em pleno domingo, sabe aquele telefonema que você fala, que número é esse? Desconhecido. E era uma colega do banco, a Samia Noronha, onde ela fez o convite, olha, eu tô com uma ideia aqui da gente voltar a falar de um assunto que é mais mulheres na tecnologia. E eu falei que, para mim, eu não sou uma pessoa de levantar a bandeira, mas eu vou muito pela minha intenção. E aquilo eu falei, poxa, lógico que eu preciso de mais mulheres na tecnologia e vamos. E aí vem o papel da empresa, né? O Banco do Brasil... ele apoia a gente como um grupo, né, auto-organizado. Então, nós somos voluntárias, né? A gente tem um zelo, a gente tem uma ética muito grande, mas a gente consegue ter algumas ações que são totalmente para o apoio das mulheres na tecnologia. E a gente fez agora 3 anos, a gente acabou de comemorar o aniversário de 1000 histórias, e eu posso relatar várias aqui, mas a gente sempre quando vai num evento onde a gente é convidada pelo Banco do Brasil, porque nós somos voluntárias, a gente sabe da importância que a gente está levando ali. A gente está como voluntária, mas é o nome do banco. Então, a gente tem esse apoio. Para mim, é o apoio do board, né? Independente do que a gente... estamos com a primeira presidenta, temos o apoio da nossa vice-presidente, que é a Marisa Reguini, mas eu tenho certeza que a gente vai continuar essa trajetória, porque a gente hoje... extrapolou a barreira do Banco do Brasil. A gente hoje tem com o pessoal aqui de Caruaru, o Armazena Criatividade, temos outras pessoas que a gente consegue fazer esse apoio e a gente tem outros movimentos fora aí que a gente consegue. Então, para mim, é o apoio do board. Eu acho que o apoio termina sendo algo muito importante para que ações concretas elas possam ser realizadas, né? E é o que a gente tem feito na Pajubatec, né? A gente tem um evento que se chama Summit Tech LGBTQIA+ Periférico. É um encontro que é realizado dentro da periferia, o Ibura, como falei, na qual eu sou nascida e criada. E lá a gente faz um evento de 2 dias para poder discutir sobre inovação, tecnologia, mesmo formação profissional para as pessoas que ali não conseguem acessar alguns espaços, né? Seja por uma passagem, seja mesmo pelo interesse. Então, a gente quer democratizar, fazer com que pessoas negras, né, pessoas indígenas, periféricas que estão desse contexto possam ali se aproximar. E esse evento, ele é um evento que mobiliza várias empresas, né? Você tem apoio, então? Isso, temos apoio de empresas que estão fortalecendo e acreditando na importância da tecnologia comunitária, que é o que a gente faz, né? Eu acho que é importante pensar essas novas tecnologias, inteligência artificial, né? Enfim, outras novas tecnologias também que estão sendo testadas, mas eu acho que
o boca a boca também, a atuação no território é uma tecnologia comunitária que é importante para a gente poder conseguir alcançar esse público, né? E falando numa perspectiva mais empresarial, eu acho que é importante, primeiro, pensar a diversidade, equidade e inclusão como também um investimento, porque não há como pensar uma inclusão e estratégias sem orçamento, né? Sim. Então, é importante ter orçamento para poder desenvolver ações e essas ações ter métricas, né? Que possam ser ali alcançáveis e realizáveis e que possam ter uma visualização de aonde a gente quer chegar e o que é que a gente tem. Esses objetivos, né? claros, né? E acompanhando que se realmente está dando certo, né? É super importante isso. A gente está falando aqui de cultura, de incentivo. Sempre vem à mente, quando a gente pensa isso, sempre vem à mente assim, um papel de liderança, né? Sempre tem alguém que a gente possa se inspirar. Vocês teriam alguém que vocês se inspiram, assim, na carreira, na vida? Então, eu mesma. Mas sabe por quê? Eu estou cada vez mais, assim, furando bolhas, né? Que eu achava até que eu nunca ia alcançar, sabe? Por exemplo, eu tive uma experiência no início do ano, onde eu fui pro Vale do Silício. Né? Então eu participei de um programa que é do Silêncio ao Silício, Do Silêncio ao Silício? Isso, que leva 10 empreendedores negros para poderem aprender como esse ecossistema dentro da Califórnia está se desenvolvendo, né? Então isso me ajudou a ter outras percepções, assim como também participei da conferência sobre a situação das mulheres na ONU, né? Levando a minha perspectiva enquanto uma mulher trans, negra, né? Periférica. Olha a diversidade aí, né? Você ouvir todo mundo. Isso, e também trazendo discussões sobre como a tecnologia ela pode ser uma ferramenta que pode transformar, entendendo os impactos éticos também que existem. Então, para mim, eu sou a minha maior referência, porque eu consigo, mesmo diante de tantas vulnerabilidades, enxergar ali um potencial. Mas você pensa, hoje eu tô cansada, mas eu vou continuar. Sim. Tá abrindo muito caminho, né, Luana? Sempre tem esses momentos que a gente fica, poxa... A Claudinha falou assim, eu não desisti porque eu sempre tive apoio. Eu acho que é isso que sustenta a gente, né? De amigos, de família, de outras mulheres, né, Claudinha? Eu vou... a tua pergunta me fez refletir aqui. A gente estava falando que nós somos geminianas, então me passou um leque na cabeça. Eu vim do esporte, né, Lari? Então, o meu olhar sempre são mulheres extremamente fortes. E aí me veio Hortência do basquete, aí me veio as mulheres do vôlei. Mas, olhando para o lado profissional, eu tenho um orgulho muito grande da nossa presidenta. A Tarciana deixou um cheiro muito grande na nossa geração aí. Ela tem muita representatividade. Muita diversidade nela, Muito. E aí eu vou para um universo, assim, da música. Sou apaixonada pela Madonna. Então, assim, eu sou um leque. E eu venho de uma família de mulheres muito fortes. As mulheres da minha família são muito fortes. Então, eu acho que, assim, eu tive boas referências. E o esporte me moldou de uma forma que a terapia fala que eu tenho que trabalhar o meu feminino, porque eu não tenho medo de ser essa mulher forte, empoderada, sabe? Então, eu acho que eu trago muito um legado aí mais do esporte, de mulheres mais que são lutadoras, que caiu, mas eu levanto. Que não tem medo de cair, né? Se joga pra pegar uma bola. Sabe o que é uma derrota, Lari? Saber o que é uma derrota, saber o que é um não, sabe? Tem gente que nem vai pelo medo do não, né? E eu já me deparei com situações no trabalho que vira e fala assim, eu vou jogar pra ela porque eu vou lançar esse desafio. Se caiu, caiu. E geralmente são mulheres fortes assim. Então, um pouco da Luana, quando bate no peito e fala, eu tenho muito orgulho de mim mesma, eu acho que é por causa disso. A gente traz um pouco desse histórico aí. Show, meninas. Muito bom falar com vocês. Assim, só pra gente fechar, eu queria que vocês dessem um conselho pra quem tá nos ouvindo, pras meninas e mulheres e todo mundo que faz parte de uma diversidade. Que conselho que vocês dão, né? Vocês contaram a história de vocês, é incrível. Mas assim, se vocês... um filho, alguém que vocês gostam muito, o que vocês falariam pra eles? Pra essas pessoas? Então, eu acho que primeiro é importante a gente saber onde quer chegar, né? Eu acho que traçar esses caminhos é importante. E entender que há caminhos que vai haver, né, perdas,
né? Mas a gente não pode abaixar a nossa A cabeça. gente vai cair, né, Claudinha? Mas vai levantar, né? Vai cair, Sim, mas vai levantar. exatamente. É entender que existe essa resistência mesmo de a gente enfrentar e continuar na luta, que uma hora a gente consegue chegar no lugar onde a gente quer. A gente chega no Silício, né? No Vale do Silício. Isso. Não é clichê, mas é usar um pouquinho do que a gente sabe que, para mim, eu acho que o tripé equilibra qualquer decisão que a gente venha a tomar. Então, que mulheres, meninas, ainda mais que a gente fala para um público muito jovem aqui em Recife, né? Eu falo que a gente tem que ter um tripé para se amparar. O primeiro, a capacitação. Eu acho que é muito interessante. O segundo é essa questão de grupos de apoio, né? E o terceiro é acreditar nos sonhos. Então, assim, sabendo onde você quer chegar, você vai longe se estiver amparado por esse tripé. Então, é a minha filosofia. Perfeito, meninas. Obrigada, viu? Foi um prazer conversar com vocês. Eu acho que a gente cresceu muito nessa conversa aqui. Aprendemos muito. Então, gente, a diversidade não é só preencher espaços, né? Eu acho que é sobre expandir horizontes, né? E como que é importante, não só na tecnologia, mas em qualquer área, né? Você respeitar a diversidade. Muito obrigada. Obrigada. Até mais, gente. Até o próximo episódio.